2020 é um ano que não será esquecido. Um vírus parou a economia do planeta, matou quase 1,5 milhão de pessoas e provocou uma revolução tão grande nos hábitos das cidades que podemos até pensar: está tudo tão diferente de 2019 que agora entramos definitivamente no século 21. Em meio a este triste cenário de devastação, é fundamental olhar para frente e ver que há esperança. O esforço da comunidade global no desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o novo coronavírus promete, para os próximos meses, trazer novo alento para todos nós. Aos poucos, a economia se adapta à nova realidade e o homem descobre que consegue se encaixar nesse novo normal. Vamos olhar o que aconteceu em 2020 e ver quais são as perspectivas para 2021. A primeira questão que devemos observar para 2021 é a manutenção ou não do estado de calamidade pública. Em 20 de março, o Planalto publicou o Decreto Legislativo número 6, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública até 31 de dezembro. Caso o governo prorrogue a duração do estado de calamidade pública para 2021, haverá impactos em praticamente todos os aspectos da atividade econômica e administrativa do país, incluindo o pagamento de auxílio emergencial, a prorrogação de pagamento de impostos e a entrega de obrigações, além da redução proporcional de jornada e salário e de suspensão de contrato de trabalho, entre outras mudanças. Começando a nossa retrospectiva pela área trabalhista, devemos lembrar que a partir de março de 2020, milhões de empresas em todo o país começaram a dispensar seus empregados da presença no escritório. Aos poucos, equipes foram se instalando em casa e trabalhando remotamente. 2020 foi o ano em que descobrimos o poder do home office. Dados coletados pelo IBGE apontaram que em maio, quase 9 milhões de brasileiros mudaram o sistema de trabalho para home office. Mas como ficará o ano de 2021? Inicialmente, o governo determinou que, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderia, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, na sua modalidade home office, por meio de uma medida provisória, a Medida Provisória 927 de 2020. Ainda que essa medida provisória tenha perdido a eficácia por não ter sido convertida em lei no prazo legal, a reforma trabalhista promovida pela Lei 13.467 de 2017 já havia regulamentado o teletrabalho mediante a inserção dos artigos 75A a 75E na CLT. Assim, as empresas que a princípio colocaram suas equipes em trabalho remoto temporariamente e agora avaliam a possibilidade de manter o home office para seus empregados, se ainda não formalizaram as alterações nos contratos de trabalho, devem fazê-lo o quanto antes, a fim de evitar passivos trabalhistas. Essas empresas devem estabelecer adendos aos contratos de trabalho, observando a legislação e as cláusulas dos acordos coletivos de cada categoria. Nesse novo normal, os profissionais que antes acessavam as informações da empresa dentro de uma rede privada, agora lidam com informações sensíveis, estando cada um em sua casa. Portanto, um ponto de grande atenção para as empresas em 2021 é o atendimento às regras impostas pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, já que os dados de um cliente podem vir a ser acessados por terceiros em função do trabalho em home office. Ao longo deste ano, a IOB elaborou procedimentos e conteúdos especiais sobre os impactos da Covid-19, sobre o teletrabalho e sobre a LGPD, entre outros temas. A analista Fabiana Marastoni relembra esse tema tão importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, primeiro, é a Lei 13.709 de 2018. Ela é uma norma brasileira que regulamenta o uso de dados das pessoas físicas pelas empresas, sejam essas tanto de direito público como direito privado.
E é importante ressaltar que a LGPD, ela teve como base uma regulamentação europeia, porque o tema já vinha sendo debatido na Europa, isso já tem algum tempo, justamente por quê? Porque o tratamento dos dados pessoais dos usuários, e especialmente por conta das mídias sociais, a internet, sempre foi motivo de preocupação. Então, dessa forma, com a LGPD, nós passamos a ter regras sobre como devem ser coletados, armazenados, compartilhadas informações desses usuários. Claro, não quer dizer que somente os dados online, dados da internet, que estão sendo protegidos. Todos os dados, de uma maneira geral, né? No entanto, o foco mesmo é esse meio digital, né? Que ficou, que repercute tanto nos meios de hoje. E é importante também dizer o seguinte: com a LGPD, nós vamos ter um órgão específico, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, o qual, dentre outras competências, vai ficar responsável pela fiscalização e pelas sanções que serão aplicadas, né, se as empresas não, digamos assim, tratarem de uma maneira coerente com a nova norma os dados pessoais. Eu até cito um exemplo para quem ainda tem alguma dúvida. Imagine você que vai, por exemplo, chegar num balcão, efetuar uma compra. Você, provavelmente, o que é que o vendedor vai pedir? Os seus dados, como nome, RG, endereço, entre outros. E a partir da LGPD, esses dados que você está fornecendo, por exemplo, para que sejam colocados no documento fiscal, devem ser zelados, protegidos. Ou seja, você tem que ter, a empresa tem que dar condições para que você tenha certeza de que essas informações sejam utilizadas para o fim a qual você destinou. No caso em questão, efetuar a compra. Muito bem. E qual a vantagem para o Brasil, para nós, termos uma norma sobre esse assunto? Bom, eu costumo dizer que tudo tem um lado positivo. E a LGPD não é diferente. Primeiro, a LGPD, ela coloca o nosso país entre os poucos com regulamentação específica sobre proteção de dados e fica, portanto, em consonância com o direito internacional. Mas eu alerto ainda para um segundo momento. A gente percebe que os órgãos públicos estão preocupados, principalmente a Receita Federal, as unidades da federação. Por quê? Porque eles têm em vista o compartilhamento das informações que as empresas, tanto as emissoras como os clientes das empresas que emitem esses documentos fiscais, fornecem. Então, tem realmente essa preocupação. E eu poderia ainda falar de uma outra vantagem, até mesmo a questão de marketing, pois quem praticar corretamente a LGPD pode até utilizar isso em seu favor quando for, por exemplo, ou seja, fazer um marketing positivo. Então, eu apontaria esses 3 elementos como vantagem da nossa LGPD. Nós conversamos com a advogada Fabiana Marastoni, consultora tributária e membro da equipe da redação da IOB, uma empresa da AO3. Até a próxima. Tchau, tchau. Outro ponto de atenção na parte trabalhista é o desenvolvimento do e-social simplificado, que estava previsto na Lei 13.874 de 2019 e entrará em operação a partir do ano que vem. Eis algumas das principais mudanças: redução do número de eventos e do número de campos do layout, flexibilização das regras de impedimento para o recebimento de informações, facilitação na prestação de informações destinadas ao cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e depósitos de FGTS, utilização de CPF como identificação única do trabalhador, simplificação na forma de declaração de remunerações e pagamentos. Com isso, ao longo de 2021, as empresas vão conviver com 2 layouts, em uma fase de transição que será acompanhada de perto pela equipe técnica da IOB, sempre trazendo a informação exata no tempo certo. No
âmbito federal, uma boa notícia surgiu no início de novembro, quando a Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram o veto presidencial para manter a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até o final de 2021. Pelo benefício, essas empresas poderão recolher até 4,5% sobre o faturamento e não mais 20% sobre os salários. Como todos sabemos, o estado de calamidade levou o governo a diferir o pagamento de impostos e a prorrogar o prazo de entrega de diversas obrigações, além de suspender a exclusão de empresas do Simples Nacional. Se o estado de calamidade for mantido após o fim de dezembro, podemos esperar que outras medidas de prorrogação de obrigações devem ser anunciadas. Outro efeito da pandemia foi a suspensão do atendimento presencial em juntas comerciais e autarquias governamentais, levando o contribuinte a adotar um novo modelo de relacionamento com o governo, o relacionamento virtual, com o uso intensivo de assinatura eletrônica e outros mecanismos de validação de documentos. Um outro exemplo desse relacionamento mais tecnológico é o pagamento de tributos federais pelo Pix, autorizado pelo Banco do Brasil em conjunto com a Receita Federal. Valdir Amorim detalha a respeito. Informo a vocês que a Receita Federal e o Banco do Brasil iniciam a arrecadação com Pix. Isso mesmo. A Receita Federal, ela passou a inserir um QR Code nos novos modelos de DARF para que os contribuintes possam pagar os tributos federais utilizando o Pix. O Banco do Brasil é o primeiro dos agentes arrecadadores a incorporar o Pix ao serviço de arrecadação prestado ao governo federal, serviço que está sob a gestão da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Com essa evolução, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, o DARF, principal documento de arrecadação do governo federal, passará a ter um QR Code. Isso mesmo, um QR Code, que permitirá o pagamento pelo Pix. Nessa primeira fase, poderão pagar o DARF pelo Pix apenas as empresas obrigadas a entregar ADCTF Web. Ainda nesse mês de dezembro de 2020, a Receita Federal pretende incorporar o QR Code ao Pix, ou melhor, o QR Code do Pix ao Documento de Arrecadação do E-Social, que é o DAE, utilizado por todos os empregadores domésticos, envolvendo cerca de 1 milhão de pagamentos todos os meses. Agora, no início de janeiro de 2021, segundo a Receita Federal, o QR Code do Pix será incorporado também ao DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, facilitando os 9 milhões de pagamentos feitos mensalmente por microempresas, empresas de pequeno porte e também de empreendedores individuais. Essas rotinas virtuais devem se estender para 2021 e integrar aquilo que estamos chamando de novo normal. Nessa mesma tendência, devemos observar mais uma vez os impactos da LGPD, tanto no que diz respeito aos escritórios de contabilidade e às informações de seus clientes, quanto à responsabilização das empresas pelo uso indevido dos dados. Assim, para atuar no novo normal, o investimento em tecnologia é praticamente obrigatório. Pensando em 2021, uma mudança que já temos em vista é o reconhecimento das perdas provocadas pela pandemia nos balanços das empresas. Os responsáveis pelos balanços deverão seguir as orientações da CVM e do CFC sobre como divulgar os efeitos do Covid-19 em nota explicativa de eventos subsequentes, informando quais foram as mudanças na rotina da empresa, bem como o aumento ou redução de receitas e custos de forma abrangente. Com
Com relação à declaração anual de imposto de renda, será preciso observar com muita atenção o tratamento tributário, que será dado às verbas trabalhistas e remunerações pagas e percebidas ao longo deste ano. Por isso, mais do que nunca, os contabilistas precisam de informação objetiva e em tempo real, como aquela que pode ser encontrada no IOB Online. Finalizando o panorama federal, o cenário para 2021 deve contemplar uma nova lei de falências, que já foi aprovada pelo Congresso e aguarda a sanção do presidente da República. A atualização da lei deve trazer algumas mudanças na questão da recuperação judicial, tais como equiparar o Estado aos outros credores, o que vale dizer que o Estado, em teoria, poderá requerer a falência de uma empresa por inadimplência tributária. E agora chegamos ao assunto que tira o sono de muitos contabilistas: os impostos estaduais. Ainda que em 2020 não tenhamos presenciado nenhuma grande alteração, as dificuldades econômicas e o combate à pandemia custaram caro. E em 2021, o desafio dos estados será atingir o equilíbrio das contas públicas. Em São Paulo, por exemplo, o contribuinte irá iniciar o mês de janeiro com uma elevação da carga tributária. Isso porque entrarão em vigor as novas regras que reduziram os benefícios fiscais. Foi criado um complemento de imposto para todos os produtos que adotam alíquotas de ICMS 7%, 12%. A partir de 15 de janeiro de 2021, os produtos que tinham alíquota de 7% vão ganhar um complemento de 2,4%, resultando numa carga tributária de 9,4%. Os produtos que tributavam a alíquota de 12% ganharão um complemento de 1,3%, resultando numa carga tributária de 13,3%. E apenas os serviços de transportes não foram afetados e permanecem com alíquota de 12%. Outra forma adotada pelo governo de São Paulo para aumentar a carga tributária foi manter benefícios de redução na base de cálculo, mas em percentuais menores. O mesmo vai ocorrer com a concessão de créditos outorgados. Um setor bastante atingido são os de bares e restaurantes detentores de tratamento tributário diferenciado. Antes eles pagavam 3,20% sobre a receita bruta e a partir de 15 de janeiro esse percentual subirá para 3,69%. Ainda falando dos contribuintes paulistas, vale lembrar que foi autorizada a adoção do ROT, Regime Optativo da Substituição Tributária. Como esse ponto depende de regulamentação pelo Estado, o que ainda não ocorreu, podemos esperar mudanças nessa questão da substituição tributária de São Paulo ao longo de 2021. Acompanhe mais informações com Marisa Ueda. Eu sou a Marisa Ueda e hoje vou falar um pouco sobre o ROT-ST, Regime Optativo Tributário da Substituição Tributária. Esse regime foi instituído pelo Estado de São Paulo por meio da Lei 17293 de 2020 e traz uma novidade importante para os contribuintes substituídos varejistas. Atualmente, estes devem sempre observar se a margem de lucro que praticam supera a margem de valor agregado estabelecida pela legislação, pois, caso isso ocorra, eles são obrigados à complementação do ICMS-ST. Caso esse contribuinte opte pelo ROT, essa obrigatoriedade deixa de existir, sendo, portanto, uma boa oportunidade para uma maior eficiência tributária. Uma questão importante para 2021 é a alteração na nota fiscal eletrônica, que terá um novo layout para se adaptar à legislação tributária e incluir informações sobre o ICMS. Esse foi um resumo de 2020 e das perspectivas que temos para 2021. Como lições aprendidas, descobrimos que somos capazes de nos adaptar a novos hábitos e comportamentos,
que a realidade das empresas não depende mais exclusivamente de um espaço físico e que as formas com as quais nos relacionamos com os nossos colegas, nossos clientes e até mesmo com o mundo corporativo devem ser muito mais tecnológicas do que antes. Diante deste novo cenário chamado Novo Normal, desejamos a todos vocês um Feliz Natal e um 2021 renovado, mas sempre juntos, buscando o que há de melhor e atual para o seu negócio. Boas festas!